Um feliz sábado a todos vocês, um bom ano, um bom início de ano. É um privilégio estar aqui neste primeiro sábado de 2025. É um privilégio e uma responsabilidade, não é mesmo? Antes de começarmos a mensagem de hoje, vamos curvar as nossas frontes e pedir mais uma vez a orientação de Deus. Querido Deus, neste momento nós já cantamos, já oramos, já te louvamos e pedimos em especial a tua presença para esses momentos que se seguem. Que a mensagem que aqui for dita venha diretamente do teu trono para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Bom, estamos aqui nos primeiros dias de 2025. Para alguns pode ser momentos assim de muita felicidade, de muita euforia. A quadra ali festiva de 25 de dezembro, 31 de dezembro, é uma loucura. Nós saíamos às ruas e o trânsito estava caótico, as lojas parecia que não teria amanhã, não é? Eu comentava lá em casa que foi mesmo uma proteção, uma bênção de Deus ter chegado ao fim de dezembro, entre finalzinho ali de novembro e dezembro, ia para o trabalho, foi uma bênção não ter sofrido nenhum acidente, porque todos os dias em que eu estive a ir para o trabalho, eu vi algum acidente, não grave, mas batida, enfim, coisas desse tipo, porque estava todo mundo enlouquecido. Na verdade, a vida continua a mesma, não é mesmo? Tem alguém aqui que mudou assim, do dia 31 para o dia 1º, radicalmente? Sim! Sim, na verdade a vida continua a mesma, os problemas continuam, as dificuldades, os sonhos, mas o ser humano precisa desses momentos, desses rituais de passagem, né? Comemoramos o nosso aniversário, temos alguns feriados, comemoramos essa passagem de ano, como se fosse um marco muito importante. Mas o que para alguns é um momento de grande euforia, de grande alegria, para outros, esta altura do ano, essa época do ano, costuma ser muito difícil. Isso porque muitas vezes aconteceram coisas muito tristes e pessoas que têm mais propensão a ter alguma doença psiquiátrica, alguma questão emocional, nesta altura, tudo fica muito mais sensível. Então, é até muito comum, nessa altura, enquanto muitas pessoas comemoram, estão felizes, e pensando no jantar, e como é que vai ser, a troca de presentes, há pessoas que se isolam muito, que estão muito deprimidas, e é chamada até de holiday blues, uma depressão de férias, digamos assim, uma depressão do período festivo. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, sobre depressão, sobre a questão emocional. Eu sei que talvez alguns esperavam, quem sabia que eu ia pregar hoje, que ia continuar o sermão que eu fiz o ano passado sobre os temperamentos. Não sei quem se lembra, quem estava aqui. E eu falei, se lembra? Eu fiquei devendo para vocês, não é? E para o pessoal da internet também, fiquei a dever dois temperamentos. Mas vai ficar para uma próxima. Eu tinha a intenção de trazer isso hoje, mas, na verdade, Deus é quem inspira, Deus é quem manda, e foi uma mensagem inspirada mesmo por Deus. E eu vou pedir para vocês abrirem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, e leremos os versos de 1 a 7. E nos diz assim o texto sagrado, já tem o subtítulo, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Versículo 2. Eliseu perguntou, que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos,
e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É um trecho, uma história muito conhecida. As crianças conhecem muito, nós adultos também. Mas hoje eu quero tirar aqui algumas lições desses 7 versos deste pequeno texto que nós lemos. Como eu vinha falando, este momento de festas, eu não sei qual é o teu caso. Se você é daqueles que começa o ano animado, cheio de planos e compra uma agenda nova e traça objetivos, ou se você é daqueles que já ficou mais deprimido, que ficou mais triste e tem sido uma luta se reerguer para enfrentar este novo ano. Eu não sei qual é o teu caso, mas a mensagem é para você. Que essa mensagem possa realmente tocar o teu coração. Nós lemos aqui, já no primeiro versículo, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Numa altura em que ser mulher era desafiador. E aí o texto começa a nos dizer que, para além dela ser mulher, ela ainda ficou viúva. Então, era mulher, estava viúva, era viúva e tinha 2 filhos. A situação só piorava. Se hoje, nos dias de hoje, criar um filho como mãe solo, como pai solo, já é difícil, é desafiador, quem dirá naquela altura? Mas o texto é muito claro e objetivo. Essa mulher chega, expõe a sua situação e diz: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Guardem bem este trechinho. Tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Então, para além dela ser mulher, viúva, com 2 filhos, estava sem condição nenhuma de cuidar daqueles filhos e ainda tinha uma dívida que deveria ser um valor bastante considerável, porque o credor já vinha para buscar os seus filhos. Imaginem a situação dessa mulher. Mas quando ela procura o profeta, ela diz: o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. E esta é a primeira lição que eu quero que nós aprendamos hoje. Ser cristão não é estar imune às dificuldades. Não é estar imune aos desafios. Nós lemos na primeira lição da escola sabatina sobre o amor de Deus. E é algo que muitas vezes o grande acusador, o grande inimigo das almas, coloca em nossa mente esse questionamento: se Deus é amor, por que é que os seus filhos sofrem? Sejamos honestos, quantos aqui já não pensaram isso? Ou pensam isso, ou questionam: mas eu sou cristão, eu vou à igreja, eu sirvo a Deus, eu me dou o meu tempo, dou o meu dinheiro, meus talentos, e ainda estou passando por isso? Esse é um pensamento, um questionamento que é vindo do nosso inimigo, para questionar o amor de Deus. Mas, meus irmãos, ser cristão não é estar imune às dificuldades, aos problemas, aos desafios da vida. E aí o profeta, ele teve uma atitude tão bonita, tão empática, porque ele poderia ter dito: nossa, mas também o que vocês fizeram para ter tanta dívida assim, hein? E não sabiam gerir o dinheiro? Olha, vem cá, vamos ver aqui quais são essas dívidas. O profeta não quis saber. Ele foi objetivo e foi direto ao ponto. Mas vamos ver aqui, olha, um verso que é João 16:33 e que diz isso,
que vem confirmar esta ideia de que o cristão, João 16, 33. Um verso muito conhecido por todos nós. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo será tudo tranquilo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando essa mulher chega para conversar com o profeta, ela não questiona também, ela expõe o seu caso. O meu marido era discípulo, era temente a Deus, mas aconteceu que estamos aqui nessa situação difícil. E essa situação precisa ser resolvida. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui, extraímos desse trecho, deste texto bíblico, é: ser cristão não significa estar imune às dificuldades, às aflições. Bom, ela foi ter aqui com deixem a vossa Bíblia aberta lá em 2 Reis, que nós vamos voltar várias vezes nos textos. 2 Reis 4. Ela foi ter com o profeta. Imaginem vocês, eu quero que vocês se coloquem nessa situação. Quando nós estamos com alguma dificuldade, seja de qual área for, financeira, de relacionamento, com trabalho, filhos, nós não vamos sair expondo a nossa situação para qualquer pessoa. Ou pelo menos não deveríamos. Nós vamos ter com quem nós confiamos. Nós precisamos ter uma relação bastante íntima, de confiança, para saber que eu posso expor a minha situação e que a pessoa vai me ouvir sem julgamento e, no mínimo, vai poder ali me orientar, me ajudar naquilo que puder. E aqui nos mostra uma grande lição que é: quem é a nossa rede de apoio? A quem nós temos procurado? Será que nós temos pessoas da nossa confiança para nos abrirmos, para buscarmos ajuda? Ou será que nós estamos cercados de pessoas que não compartilham dos mesmos valores que nós? E que num momento de dificuldade pode nos orientar para algo totalmente contrário àquilo que nós acreditamos. Percebem? No momento de fragilidade, num momento em que nós precisamos de ajuda, quando nós buscamos ajuda no lugar errado, a chance de dar errado é muito grande. A segunda lição é essa: quem é a nossa rede de apoio? Nós temos um exemplo que é um exemplo muito bonito aqui da Bíblia, está lá em Êxodo, capítulo 18. Vamos abrir. Capítulo 18, do versículo 13 ao 22. E diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvidas, desfalecerá tanto tu quanto este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa ao povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo.
Aqui temos um exemplo muito bonito de uma rede de apoio, de confiança, e que ajudou Moisés naquele momento, teve uma visão de fora que Moisés não conseguia ter. Talvez Moisés, como nós vimos lá da outra vez, Moisés com seu temperamento melancólico e perfeccionista e querendo dar conta de tudo, ele ia se afundar naqueles problemas, enquanto que seu sogro veio, conseguiu ver essa situação e aconselhou. E Moisés, muito sabiamente, acatou. É só um pequeno exemplo, não vamos aqui sair do nosso roteiro. É um pequeno exemplo do quão importante é estarmos cercados de pessoas sábias e de pessoas que tenhamos boas relações, pessoas de confiança, para que num momento de fragilidade, num momento de dificuldade, possamos ter a quem recorrer. E o terceiro ponto falamos aqui da rede de apoio, mas nada disso teria acontecido se essa mulher não tivesse pedido por ajuda. E aqui muitos de nós falhamos. Porque pedir ajuda é como se fosse assim um atestado de fracasso, de fraqueza. E aí essa mulher não se preocupou com o que o profeta iria achar, com o que os vizinhos iriam achar. Ela tinha um problema, foi em quem ela tinha confiança, em quem poderia ajudá-la, e expôs o seu problema. Será que nós temos recorrido aos lugares certos e temos pedido ajuda? Ou será que nós vamos tentando e nadando, até que estamos assim, exaustos, cansados, não conseguimos mais, e aí a situação fica muito mais difícil? Jesus nos orienta a pedirmos a Ele, a levarmos as nossas cargas, as nossas aflições, as nossas dificuldades. Vamos ler em Mateus 7:7. O que Jesus nos diz. 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então pedi, buscai, batei. Precisa de um movimento nosso. Precisa do nosso passo, da nossa iniciativa. Precisa do pedido de ajuda, do pedido de socorro. Não é? E sabem, meus irmãos, quem pede por um milagre nunca fica sem um milagre. Amém? Muitas vezes não é um milagre na forma e na hora em que nós queríamos, ou na hora em que nós desejamos. Mas quem pede por um milagre nunca fica sem um milagre. Precisamos ter o discernimento e estar alinhados com a vontade de Deus para conseguir enxergar e perceber que este milagre está acontecendo na nossa vida. Nós temos o exemplo da mulher que foi curada, aproveitando que estamos aí em Mateus, olha, vamos um pouquinho à frente, Lucas 8, e são 3 versinhos, de 43 a 45. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com todos os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mulher, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes isso. E aí, se nós continuarmos aqui, no verso 47, diz: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: vai, filha, vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa mulher não se vitimizou. Ela certamente não estava nos seus dias mais animadas, ela já devia estar muito cansada dessa situação toda. Há tantos anos sofrendo com este problema de saúde, já financeiramente falida,
Mas ela ainda respirou, tomou um último fôlego e foi ter com quem? Com a sua rede de apoio, que realmente poderia fazer alguma coisa por ela. Mas ela foi. E nós precisamos pedir, precisamos bater, precisamos buscar. Precisamos levar as nossas aflições, as nossas dificuldades para Jesus, como ele diz lá em Mateus 7:7. E voltando lá em 2 Reis, capítulo 4, que é a nossa história, no versículo 2, o profeta diz assim: Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Naquele momento, Eliseu, usado por Deus muito sabiamente, ele sabia que a situação daquela mulher, por todo o contexto que nós já vimos, ser mulher, viúva, com os 2 filhos, com dívidas, não era um caso que se resolvesse apenas ali momentaneamente. Deus tinha o poder de fazer surgir dinheiro e pagar a dívida, não tinha? Tinha. Mas a questão era muito mais profunda, porque essa mulher precisava continuar vivendo, precisava ter uma renda, precisava continuar a criar os seus filhos. E o profeta pergunta então, o que ela tem em casa? E este é um ponto muito importante, porque muitas vezes nós buscamos alternativas mirabolantes e que tão distante da nossa realidade, quando a botija de azeite está mesmo na nossa casa. Ela não viu grande potencial naquela botija. O que é uma botija de azeite? Se bem que o azeite hoje anda valendo bastante, né? Assim. Mas ela não viu. O que é isso? Insignificante. O que eu vou fazer com um pouquinho só de azeite? E aí, então, o profeta manda ela buscar as vasilhas vazias. E é interessante que aqui no versículo 3, no finalzinho, quando ele diz para ela pedir emprestadas as vasilhas, ele diz, não poucas. Mas perceba um pequeno detalhe, que o profeta ele só vai dizer que é para ela pegar todo aquele azeite, todas aquelas vasilhas, depois do azeite já multiplicado, só no último verso é que ele diz para ela vender. Até então ela estava, mas o que eu vou fazer com tanto azeite assim? Será que agora vamos viver só de azeite? Será que eu vou dar o azeite para pagar a dívida? Foi um ato de fé. Um ato de fé. E imaginem vocês se ela tivesse, assim, em algum momento questionado, será? Eu vou pedir aqui, vou fazer assim, vou para minha vizinha, Dona Maria, e vou pedir 2 vasilhas. Aí eu faço um teste, eu vou encher. Se der certo, aí eu vou lá na outra vizinhança, nos outros vizinhos, e peço os restantes. Sejamos honestos, vocês fariam isso ou não? Talvez alguns de nós nem iríamos sair e pedir emprestado, ia ficar com vergonha. Imagina, que vergonha bater na casa do vizinho e falar, Dona Maria, me empresta uma vasilha. Mas para que uma vasilha? É porque eu preciso encher de azeite. Imaginem, se coloquem nessa situação. Mas ela foi e buscou todas as vasilhas que ela poderia. E com a ajuda dos seus filhos. E aqui a lição que nós tiramos destes 2 versos, do verso 2 e do verso 3, é que muitas vezes nós não valorizamos quem nós somos e o que nós temos. E aqui eu não estou dizendo só da questão financeira, não, estou dizendo das nossas habilidades, dos nossos talentos, dos nossos dons, das nossas capacidades, do nosso tempo, da nossa disponibilidade. Nós menosprezamos. Mas quem sou eu para fazer isso? Mas eu só sei fazer isso. Mas olha, o fulano faz muito melhor do que eu. E não vemos o potencial que uma pequena botija de azeite tem.
Esta é uma lição. Nós temos um exemplo mais ou menos assim, é um texto mais longo, mas vamos ler apenas 2 textos, lá de Mateus 25. Uma história bastante conhecida também. Vamos trabalhar aí os dedinhos, folheando as Bíblias. Mateus 25, a partir do versículo 14, do 30, não vamos ler todo, nos conta a parábola dos talentos, muito conhecida, né? Que o Senhor deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro, 1 talento a outro. O talento era um pagamento, né, digamos assim, e mais ou menos valia 35 quilos de ouro. Não entendo nada de ouro, mas acho que valia assim qualquer coisa, e vale hoje, né? Vamos ler aqui só 2 versículos, o 24 e o 25. Então, a ideia era que esse senhor deu esses talentos para esses empregados, e eles deveriam multiplicar, deveriam trabalhar estes talentos. Então, o de 5 transformou, era 5, então se transformou em 10, o de 2 se transformou, e o de 1, chegando por fim o que recebera 1 talento, versículo 24, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Não viu potencial neste talento e temeu a reação do Senhor. Quantos de nós temos escondidos os nossos talentos? Não temos visto potencial, possibilidades nas nossas habilidades. E que podem ser muito úteis na causa do Senhor. Voltando lá ao nosso texto, então, olha, já aprendemos aqui algumas lições. Quem se lembra da primeira lição? Ser cristão não é estar imune às dificuldades, não é? A segunda lição é que devemos cuidar da nossa rede de apoio. A terceira é saber pedir ajuda, não é? E a quarta, então, é enxergar ou pedir o discernimento, a sabedoria a Deus para que possamos enxergar o potencial naquilo que nós temos e colocar à disposição do Senhor. E aqui temos a quinta lição, e aí no versículo 5, olha, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, estes chegavam às vasilhas e ela as enchia. Versículo 6, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Aquilo que é da nossa responsabilidade, ninguém vai fazer por nós. Ela foi até o profeta, ela expôs o seu caso, muito claro, muito objetiva. O profeta, iluminado por Deus, usado por Deus, deu a orientação, mas ela tinha total liberdade para seguir essa orientação ou não. O milagre só iria acontecer com a participação dela. Precisava desse ato de fé dela. Precisava que ela saísse e pedisse as vasilhas emprestadas. Precisava que ela entrasse em sua casa, fechasse a porta com os seus filhos e despejasse o azeite em cada vasilha que ela havia pedido emprestado. Aquilo que é para você fazer, ninguém vai fazer por você. Ninguém, nem mesmo Deus. Não é que ele não possa, porque ele pode, tudo. Mas aquilo que é da sua alçada, da sua responsabilidade, é você quem tem que fazer. O azeite só foi colocado naquelas vasilhas todas emprestadas porque aquela mulher fez a sua parte. E foi assim que o milagre aconteceu. Então essa é a nossa quinta lição. Depois temos aqui, olha, no verso 5 ainda, partiu, pois, dele e fechou a porta, com licença, sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia.
Sabe, há momentos na nossa vida que nós estamos tão focados em nós e pedimos tanto por um milagre individualmente, mas Deus quer trabalhar com a nossa casa toda, com a nossa família. E há o momento de pedir ajuda, como essa mulher saiu e foi pedir ajuda, e há o momento de se recolher. Porque Deus quer trabalhar também no secreto com você. Ela precisou entrar em casa, fechar a porta e trabalhar ali em conjunto com os seus filhos. Não saia por aí divulgando os seus problemas, as suas dificuldades, reclamando. Entre no seu quarto, entre na sua casa, feche a porta. E Deus vai operar o milagre. E foi preciso que a família toda trabalhasse. A vida daqueles filhos também estava em risco. Estava em risco de não conviverem mais. E eles alinharam, obedeceram àquela mãe, entraram no secreto e trabalharam. E a última lição é que o milagre de Deus é sempre maior e mais completo do que nós imaginamos. Aquela mulher foi ter com o profeta porque ela tinha um problema muito específico. Eu tenho esta dívida e o credor vem e vai levar os meus 2 filhos. Ela queria que fosse resolvido esta situação. Mas o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso e que pensa em cada detalhe, em cada pormenor, que no último verso, no verso 7, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos, o que diz depois? Vivei do resto. Como o nosso Deus é maravilhoso. Ela pagou a dívida, viveu com seus filhos e ainda teve condições de continuar a viver daquilo que havia sobrado. Guardem isso. O milagre de Deus é sempre maior e mais completo do que nós imaginamos. Nós vemos assim o início e temos uma vaga ideia daquilo que nós desejamos. E achamos ainda que o que nós desejamos é sempre o melhor para nós. Mas o que Deus tem para nós é muito mais completo. Não é só pagar a dívida. É pagar a dívida e continuar a viver bem. E continuar a viver do resto. Temos alguns versos que nos motivam a agir como aquela mulher agiu. A recorrer a Deus, a pedir ajuda, a colocar em primeiro lugar. Vamos ler aqui alguns versos, já estamos mesmo a finalizar. Mateus 6, 33 e 34, versos muito conhecidos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Vivemos numa sociedade tão ansiosa. Estamos aqui no dia 4 de janeiro e já pensando o que vai ser ali das férias de verão. Isso já falo por mim, tá? Olha, temos aqui, meu Deus, daqui a pouco são as férias de verão, como é que vai ser? E Deus diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E ainda, Salmo 37, 5, muito conhecido também de todos nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Vá, peça as vasilhas emprestadas, deixe passo de fé, e o mais ele fará. E Mateus 11, 28, é o nosso penúltimo verso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como eu iniciei esta mensagem, eu não sei como é que você chegou aqui, não sei quais são as suas dores, não sei qual é a sua dívida, num sentido figurado. Pode ser uma dívida financeira, pode ser uma questão emocional, pode ser a questão espiritual, a fé que anda abalada.
Mas Jesus nos convida a irmos até Ele, a darmos esse passo de fé, a recorrermos à nossa rede de apoio que realmente pode nos ajudar, pode nos auxiliar. Mas depois temos que dar o passo de fé, temos que sair e pedir as vasilhas emprestadas. E entrar no secreto e derramar esse azeite, porque é ali que o milagre acontece. E o milagre de Deus sempre vai ser maior e mais completo. E para encerrarmos, vamos ler Efésios, capítulo 3. Versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém.